Comecei a estudar violão com 9 anos, na verdade, que eu tinha um piano em casa e ficava brincando no piano. Aí meu irmão viu que poderia sair alguma coisa boa de lá, me colocou numa aula de violão e aí eu comecei a ficar fissurado, estudar violão até os 15 anos, mais ou menos. Aí eu tive uma banda de rock chamada Corleones, que era rock alternativo. Era uma onda totalmente diferente do que eu tô fazendo agora. A gente tocava de terno, um negócio estilo mafioso, assim. E eu compunha algumas músicas também pros Corleones. Foi uma experiência muito boa, assim, de banda, de palco, né? De ver que aquilo era realmente uma das coisas que eu mais gostava de fazer. E aí, depois que acabou a banda, eu fiquei 3, 4 anos parado, assim, tocando sozinho, mas não encontrei nenhuma outra galera que tivesse é, aquela empatia, assim, musical. Que eu acho que... Eu acho muito difícil tocar com pessoas que você se junta, assim, arbitrariamente, né? Eu acho legal você ter seus amigos e você fazer aquilo acontecer naturalmente. Então eu fiquei 4 anos nesse ato, sem tocar com banda. E aí eu fui fazer intercâmbio em Austin, no Texas, para estudar cinema lá durante um ano. E aí, mesmo tendo ido estudar cinema, na verdade eu fui por coincidência para uma cidade que é uma das cidades mais musicais dos Estados Unidos. Então tinha um cenário independente gigantesco lá. E aí, uma vez eu fui numa festa em uma dessas casas que tinha banda tocar. Eu cheguei nessa casa e eu senti uma parada de, cara, esse lugar é o lugar que eu quero morar. Um negócio muito... Uma intuição, assim, de que eu tenho que morar nesse lugar. E aí tinha uma banda tocando e eu falei, pô, eu quero tocar aqui. Alguma hora, durante a minha viagem, eu vou voltar aqui nessa casa e vou tocar. Enfim, aí eu apliquei pra morar nessa casa, fui pra lá e meio que tudo que eu tinha intuído se comprovou, assim, que eu encontrei músicos que a gente teve uma identificação espontânea. E aí a gente tocava só cover de Gilberto Gil, Jorge Ben, Caetano, Chico, mais uns covers misturando um pouco de funk, tipo pegada de soul, assim, pra tocar em festa. E a gente tocou em várias festas, assim, e era muito maneira a recepção do público. Foi até engraçado que uma vez eu toquei 2 músicas em português, o resto tudo em inglês, e o pessoal falou, cara, não, a gente quer ouvir música em português. Eles tinham essa abertura e esse encantamento pela música brasileira. Então, esse momento foi um momento de redescoberta, assim, pô, eu realmente gosto muito de fazer música, que eu não fazia há 4 anos, e eu quero dar prosseguimento. E eu percebi que tinha material para fazer um disco, para fazer um EP, um registro daquilo que a gente estava vivendo. Então eu saí correndo atrás de equipamento para poder gravar, porque eu não tinha grana para ir para um estúdio gravar, tinha que montar um estúdio na casa que a gente morava mesmo. Enfim, consegui alugar todo o equipamento, fiquei estudando 2 semanas para descobrir como é que usava aquela parafernália toda. E, e aí demorou. Na semana antes de eu voltar pro Rio, eu consegui começar a gravação. Era eu controlando os equipamentos e chamando cada um para gravar. Mas, enfim, foi muito maneiro porque tava aquele clima de despedida, sabe? Da gente ter vivido um negócio muito maneiro e da gente querer registrar tudo aquilo que tinha acontecido. E, e acho que a gente conseguiu, na verdade. Acho que isso é o mais legal, assim. Acho que o disco conseguiu imprimir um pouco do que era aquela vivência que a gente tinha junto. Lança o barco contra o mar. Venha o vento que houver. E se puder voar. Eu terminei a gravação 3 dias antes de voltar pro Rio. Então eu cheguei aqui, eu já tinha feito um acordo com o cara que ia fazer mixagem lá. E a gente foi trocando os arquivos pela internet e discutindo. Enfim, eu mandei todas as músicas para ele, ele fazia
Ele fazia uma versão, me mandava, eu comentava e ficava nesse bate e volta, entendeu? Eu não gostei de fazer esse processo à distância, porque é isso, você tem que ouvir com a pessoa do lado, né? Às vezes tem uma coisa muito específica que você quer explicar e pela internet não dá, ou por e-mail não dá, ainda mais por outra língua, que é difícil. Então, às vezes, eu queria explicar uma coisa que era mais abstrata pro cara e o cara não ia entender o que eu tava falando, porque precisa, às vezes, principalmente em música, você tem que ter um contato mais próximo. Então foi um pouco difícil esse processo da mixagem. Mas acabou que deu certo. Tanto, durou 6 meses, porque ficou nesse bate e volta. Entendeu? Muito tempo até chegar onde a gente queria. Eu ouço tudo, mas pro disco as influências que ficaram mais marcantes foram o Bon Iver. Eu acho o cara mais interessante musicalmente dos últimos anos, que é o cara que eu acho que mais me toca, assim, pelo menos, porque ele faz uma música de uma forma muito diferente. Ele coloca muita sinceridade no que ele tá fazendo, que eu acho que é uma coisa difícil de ver, assim, da forma como ele faz. É Bob Dylan, Fleet Foxes, isso de música americana foi o principal. E aqui do Brasil eu acho que é muito MPB da década de 70. Jorge Ben, Caetano, apesar de ser uma influência mais indireta, tá lá de alguma forma, eu acho que... Principalmente pela questão das letras, eu acho. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Eu acho realmente mais bonito do que o inglês. Eu acho que é natural que você se expresse melhor em português. Eu acho que a gente podia valorizar um pouco mais. Não tô dizendo, não que eu condene, eu realmente não entendo qual é a lógica de compor em inglês, assim. Na verdade, eu acho que a gente não reconhece o quão bonita é a nossa língua, sabe? Eu acho que tem um pouco disso, assim, mesmo. Talvez o que explique é porque, como às vezes a influência é música americana, venha mais naturalmente, você vai de alguma forma imitar a música que os caras estão fazendo, e aí você imita na língua deles. Mas mesmo assim eu acho esquisito, porque dá pra você pegar um pouco da sonoridade deles e incorporar na sua cultura, né? Acho que essa que é a graça, eu acho, né? Você misturar as duas coisas. Eu penso muito numa narrativa na hora de escrever. Não numa narrativa necessariamente de uma história, mas musicalmente geralmente tem um começo, um meio e um clímax, sabe? Eu acho que as músicas elas sempre vão caminhando para algum lugar, entendeu? Elas não têm uma estrutura muito fixa de estrofe, refrão, estrofe, refrão. Elas estão sempre numa progressão que é quase de uma narrativa. Eu acho que o cinema me ajudou muito nesse sentido, a aprender a ter essa disciplina. Isso me ajudou muito na hora de gravar o disco, porque eu gravei sozinho, então eu precisava ter muita disciplina e virar à noite e ralar, sabe, e acreditar naquela parada. Então, eu acho que ajuda muito pelos dois, assim, pela questão estética da criação, de você criar histórias de alguma forma, e pela questão da produção mesmo, da forma de fazer, na mão na massa, sabe? De você se dedicar horas ali, você insistir naquele negócio. E, geralmente, eu me foco em um dos dois. No último semestre, desde que eu voltei, eu me foquei no cinema, eu não toquei, eu fiquei fazendo filme. Eu dirigi um documentário, eu fotografei um curta de ficção e fiquei estudando, escrevendo e tal. A gente é treinado a ver as coisas como caixinhas, entendeu? Você tem o bloquinho da matemática, o bloquinho da física, o bloquinho do português. Não tem uma interação entre as matérias. É como se as coisas no mundo não acontecessem juntas. E agora eu tô voltando a me dedicar à música, mais por causa dos shows. Tô montando uma banda de novo para poder tocar essas músicas numa nova formação, reinventar os arranjos e tal. A grande oportunidade é a internet, né, cara? Você faz o que você quer e você coloca, e se as pessoas gostarem, elas vão divulgar. Eu acho que eu ainda tenho essa crença de que tudo pode acontecer na internet. E de que se eu fizer alguma coisa boa e as pessoas reagirem, isso vai se espalhar. Eu acho que o desafio é a gente entender a nova forma de conseguir divulgar isso na internet mesmo. De assim, o que você faz para fazer as pessoas pararem para te ouvir? Porque
tá todo mundo percebendo que a oportunidade tá aí, né? Tá todo mundo lançando, tá todo mundo fazendo clipe, tá todo mundo jogando no Facebook. Qual que é o seu diferencial? É isso que eu tô tentando buscar, assim, o que que eu vou fazer para chamar a atenção das pessoas para elas pararem e ouvirem. Esse que é o desafio, eu acho. Olha bem, mulher, eu vou te ser sincero. Eu tô com uma vontade danada de te entregar todos os beijos que eu não te dei. E eu tô com uma saudade apertada de ir dormir bem cansado e de acordar do teu lado pra te dizer que eu te amo, que eu te amo demais. La la ya, la ya, la ya, la ya. Eu tô com uma vontade danada de te entregar todos os beijos que eu não te dei. E eu tô com uma saudade apertada de ir dormir bem cansado e de acordar do teu lado pra te dizer que eu te amo, que eu te amo demais. La la ya, la ya, la ya, la ya. La la ya, la ya, la ya, la ya.